Para o quinto e último episódio desta série, 2 ou 3 coisas que Shakespeare poderia ensinar aos políticos brasileiros, eu decidi escolher uma comédia, Medida por Medida, escrita entre 1602 e 1604. A razão pela qual eu escolhi esta comédia é uma razão muito importante. De um lado, o que nós vimos até agora, com Rei Lear, Ricardo III, Macbeth, Júlio César, todas essas peças reunidas dão à política um ar muito sombrio. O poder é uma estrutura tentacular, autossuficiente, que a todos deforma porque conforma a sua imagem e semelhança, a ética não é possível, o exercício do poder é um exercício de manipulação e de criação constante de versões favoráveis à manutenção do próprio poder. Não haverá outra alternativa no teatro shakespeariano? Será o teatro shakespeariano preto ou branco? É preciso lê-lo com malícia. Como nós vimos em relação ao surgimento do sujeito moderno, Shakespeare sempre vê os dois lados de uma mesma questão. Em Medida por Medida, nós encontramos o que poderia ser dito a utopia de uma política que finalmente se reencontra com a polis, do poder que não explora, mas dá as mãos para os cidadãos. É uma utopia, é a promessa de um governo ideal. Portanto, a possibilidade de associar com o cenário brasileiro será muito escassa. De qualquer forma, principiemos. Em Medida por Medida, há um personagem fundamental, o Duque de Viena, chamado Vicêncio, que não parece um nome muito vienês, mas é o Duque Vicêncio, que decide abandonar o poder, como Rei Lear, como Próspero, como nós vimos em muitos personagens shakespearianos. Decide abandonar o poder e ele explica a razão logo na primeira cena do primeiro ato. Ele diz: vou-me embora secretamente. Gosto do povo, mas não gosto de desfilar diante dos olhos dele. Embora cause boa impressão, não gosto muito de seus ruidosos aplausos e de seus veementes vivas. Uma vez mais, passai bem. E o Duque, então, abandona o poder porque, de novo, ele não quer se encarregar dos ossos do ofício, embora não queira abrir mão completamente dos benefícios. O que ele faz, então, é que ele deixa no seu lugar um homem que era considerado por todos um modelo de moral, Ângelo, que seria secundado por um conselheiro, um homem mais velho, Escalo. E ele esclarece, na terceira cena do primeiro ato, a razão pela qual ele o faz. Surgirá uma palavra fundamental para esta utopia shakespeariana. Fui culpado, diz o Duque, dando ao povo liberdade excessiva. Seria tirania de minha parte se eu o atacasse e oprimisse por atos que eu lhe permiti. Assim, meu padre, deleguei meu poder a Ângelo e, a fim de observar a conduta que mantiver, quero visitar ao mesmo tempo o príncipe e o povo, como um dos frades de vossa ordem. Eis aqui que se desenha a alternativa a uma política e ao exercício do poder que não se confunda com o que nós vimos ao longo desta série. Aqui, o Duque de Vicêncio, pela primeira vez, como a peça diz de maneira muito sugestiva, ao mesmo tempo visita o príncipe e o povo. Ele começa a achar o meio termo que definirá a percepção shakespeariana do bom governo. De um lado, há o rei. O rei é aquele que consegue equilibrar o interesse próprio, preservar o poder, manter a sua dinastia, com o bem público, o bem-estar dos seus cidadãos. De um lado, o rei. De outro lado, e a palavra surge na fala do Duque, o tirano. O tirano é aquele que sempre subordina o bem público ao interesse privado. O tirano é aquele que transforma o Estado num balcão de negócios, distribuindo ministérios e oferecendo cargos em troca de apoio político no Congresso e no Senado. Um tirano pode, inclusive, ser eleito democraticamente, na acepção shakespeariana, claro.
Ora, o oposto desta ideia surge quando a antípoda do Duque aparece, Ângelo, este homem que em princípio seria uma rocha de moralidade. O Ângelo condenou à morte para dar de exemplo e para mostrar como ele é intransigente com a moral, Cláudio, irmão de Isabel. Isto porque Cláudio, tendo firmado um contrato de casamento com Julieta, antecipou-se à boda e engravidou a Julieta. Havia uma lei na época, a lei da fornicação, cuja pena era a execução capital. Cláudio é condenado à morte. Ora, mas Cláudio tem uma irmã, uma freira muito bonita, que ainda não realizou os seus votos, é uma noviça, Isabel. Há um diálogo muito importante entre Isabel e Ângelo, que realiza o que nós diríamos em termos contemporâneos uma proposta indecente. Se Isabel abrir mão de sua virtude, o irmão talvez possa viver. Isabel responde, indignada, pequena honra para ser muito acreditada e pernicioso desígnio. Hipocrisia, hipocrisia, eu vos denunciarei, Ângelo, tomai cuidado. A resposta de Ângelo é um exemplo do oposto do que buscava o Duque. Diz Ângelo, quem acreditaria em vós, Isabel? Meu nome sem mácula, a austeridade de minha vida, meu testemunho oposto ao vosso, minha situação no Estado. Respondei-me amanhã, ou por este sentimento que agora guia minha conduta, serei para seu irmão um tirano. Eis a palavra-chave. É claro que ele é o tirano e Shakespeare coloca na boca do personagem esse autorreconhecimento involuntário para esclarecer que o tirano que ele faz é isto. Repito, o tirano pode ser eleito democraticamente. Toda vez que ele subordina o interesse público ao interesse privado, ele está tiranizando a população que o elegeu. Essa é a lição shakespeariana. Ora, no final da peça é uma comédia. Há, portanto, um final feliz. Tudo se resolve. Eu não adianto a resolução para que todos leiam a peça, mas tudo se resolve. E há uma fala final do Duque, que então complementa essa ideia. É uma fala longa, eu cito apenas a frase fundamental. É a primeira cena do 5º ato. Diz o Duque, rapidez em troca de rapidez, lentidão por lentidão, justiça por justiça e sempre medida por medida. O título da peça, Measure for Measure. O bom governo deve sempre ser um meio termo entre a própria preservação do poder e o atendimento dos interesses do cidadão. Podemos então concluir a nossa série. A razão pela qual eu terminei com esta comédia, com esta utopia ou com esta alternativa ao exercício da política que não se confunda com um poder tentacular que apenas se preocupa com a sua preservação, é porque, em medida com medida, a política finalmente se reencontra com a polis. O poder dá as mãos para os cidadãos. Numa história política como a brasileira, uma história marcada por pronunciamentos militares, por longos períodos de ditadura, não há nada mais perigoso para os jovens do que desprezar a política. A política é essencial. Sem a política não há possibilidade de mediação entre interesses conflitantes, entre projetos distintos de país. O exercício da política é fundamental. E ainda que no Congresso, ainda que no Senado, haja efetivamente uma grande porção de políticos corruptos, é melhor tê-los do que ter o Congresso fechado, do que ter o Senado fechado por uma ditadura militar. O que o teatro shakespeariano nos inspira é a imaginar uma alternativa política ao atual estado de coisas. Essa alternativa se desenha em medida por medida, measure for measure, a conciliação
do interesse privado com o interesse público, a conciliação final entre a política e a polis. Essa lição shakespeariana do reencontro possível entre a política e a polis seria uma lição fundamental para que todos pensemos em 2014. Obrigado.